Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Aqui é o pastor Eclésio que está falando. E nessa manhã eu quero falar com você sobre propósito. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é um Deus de propósito. E nós caminhamos na nossa vida e a gente muitas vezes não compreende por que procuramos fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, procuramos andar de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou muitas vezes buscamos andar de acordo com esses princípios e fazer as coisas dentro do máximo do possível em obediência à palavra de Deus, mas vemos que em volta de nós nem sempre tudo está andando de acordo com o que a gente queria. E quando a gente lê esse texto, a gente começa a pensar porque aqui diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nem sempre o resultado daquilo que a gente está fazendo é exatamente o que a gente pensa do que é bem para nós. E ela se pergunta como então entender qual é o pensamento de Deus e como compreender o que está acontecendo à nossa volta. Esse texto me deixa uma direção clara acerca da ação de Deus em torno de nós. Veja só, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, tudo que está acontecendo em minha volta está acontecendo para o meu bem. Mas, às vezes, o que está acontecendo? Problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de saúde, problemas com a família, problemas de desemprego, problemas de toda ordem de situações que a gente não consegue conectar com algo que seja bom para a gente. Às vezes a gente utiliza, é dizimista, fiel e está com problema financeiro. Ou em outras situações nós buscamos cuidar dos nossos filhos de acordo com a palavra de Deus e quando nós olhamos eles estão se desviando. O que de fato então é o significado dessa palavra? Qual o verdadeiro ensino que nós podemos extrair quando lemos esse texto? A gente olha que o texto ele não se resume a tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, mas também se complementa nesse texto daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o segredo de tudo está exatamente em segundo o seu propósito, do propósito de Deus. A gente para meditar sobre isso e descobre que Deus tem um propósito em cima daquilo que está acontecendo conosco. O que está acontecendo conosco, na verdade, faz parte de um propósito, realidade de Deus. Mas mesmo assim, caso nós não tenhamos um completo conhecimento da palavra de Deus e de como isso se proporciona, de como nós podemos trabalhar isso em nossas vidas, pode nos levar a algumas dúvidas. Poxa vida, será possível que eu vou ter que passar por tanta luta, tanta dificuldade para cumprir a vontade ou o propósito de Deus? Veja só. A Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, no verso 11, tem o seguinte texto que para mim foi extremamente esclarecedor com relação aos propósitos de Deus. Então, no capítulo 29, Jeremias ele ouve do Senhor uma palavra tremenda que diz assim: eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesse texto aqui, a gente vê que Deus ele tem pensamentos a nosso respeito. Os pensamentos eles se confundem com os propósitos. Os pensamentos eles são exatamente a finalidade que Deus tem para conosco. Os propósitos que Deus tem para conosco. Os pensamentos que Deus tem para conosco. E a Bíblia diz que esses pensamentos eles são de paz e não de mal. Ou seja, o propósito de Deus para a nossa vida são propósitos de paz, são propósitos de bênçãos, são propósitos que vão nos dar resultados maravilhosos. E por que então que as coisas estão acontecendo ao nosso redor? Porque nós estamos caminhando fora do propósito de Deus?
Seria essa a resposta? Eu acredito que sim. Na verdade, quando nós procuramos fazer as coisas todas corretas, porém na direção oposta àquela que o Senhor quer conosco, então Ele nos chama a atenção para que nós voltemos para o caminho correto, o caminho que Ele quer para nossas vidas. Para centralizar a nossa caminhada, o nosso jeito de ser, o nosso caráter, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar de acordo com os seus propósitos. Ele diz que os caminhos dele são de paz e não são de mal. Mas tem algo que é mais peculiar ainda, que é quando ele conclui que diz que é para nos dar o fim que desejamos. Porque aquilo que nós desejamos normalmente é o nosso bem. Mas nós não sabemos às vezes nem o que queremos. E Deus, ele efetua em nós tanto querer quanto ele age em nós tanto no querer quanto no efetuar. Então o Senhor coloca no nosso coração, a partir do momento que nós entramos dentro dessa visão de propósito dele, um desejo que é um desejo semelhante ao dele. No Salmo 37, no verso 4, a Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Essa é uma palavra extremamente intrigante, porque a nossa pergunta é: como Deus satisfaz aquilo que nós queremos e nós temos que satisfazer aquilo que Deus quer? O que prevalece, a nossa vontade ou a vontade de Deus? Observe que quando Deus ele tem pensamentos a nosso respeito, como visto lá em Jeremias capítulo 29, no verso 11, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para que nós cheguemos ao fim que nós desejamos. Né? Parece que as duas palavras elas se encontram, elas se encaixam, elas estão conectadas uma com a outra. Porém, aqui no Salmo 37 tem algo que é mais revelador, quando ele diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agradar-se de Deus. Algumas versões trazem: deleita-te no Senhor. Deleitar significa se lançar nos braços. Outras palavras dizem: descansa no Senhor. Descansar significa lançar todas o seu cansaço, as suas aflições, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades no Senhor. E Ele vai conceder aquilo que deseja o nosso coração. Poderoso demais. Poderoso demais, porque a gente observa que Deus ele tem uma preocupação com aquilo que está no nosso coração. Mas essa preocupação com aquilo que está no nosso coração, na verdade, ela é uma confirmação daquilo que Deus quer para a nossa vida a partir do momento que nós nos agradamos dele. Porque ao nos agradarmos do Senhor, significa que nos agradamos também dos propósitos do Senhor. Significa que nos agradamos dos pensamentos do Senhor, da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, os pensamentos do Senhor, os propósitos do Senhor, eles passam a ser os nossos propósitos. Eles passam a ser aquilo que nós queremos. O que Deus quer é o que eu quero. O que Deus sonha é o que eu sonho. É o que eu sonho. O que Deus deseja é o que eu desejo. E isso vem de uma forma natural ou sobrenatural. Isso vem de uma forma tranquila, de uma forma suave, e que você não percebe, mas você começa a querer o mesmo que Deus quer, de uma forma tão simples. E o que é que acontece? Deus começa a satisfazer esses desejos. No texto de João, capítulo 15, verso 16, Jesus Cristo chama os seus discípulos em um dos seus últimos discipulados, vamos dizer assim, uma aula de discipulados com ele. E no verso 16 ele faz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, vos conceda. Observe que nesse texto Jesus também fala sobre propósito, e fala sobre chamado, e fala sobre propósito. O chamado é quando ele diz: não foste vós que me escolheste, eu porém que vos escolhi a vós. Pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros. Nessa palavra, Jesus está dizendo que, ao olhar para você,
ele escolheu que você fosse dele. E nesse segundo momento do texto, ele diz assim, ó, para que vais e des fruto. Aqui exatamente nessa hora, Jesus, ele define propósito, ou ele designa propósito. Ele diz, eu te chamei com um propósito, para que você dê fruto. O fruto é o que ele espera de nossa vida, é o propósito de nossa vida, é a finalidade, é o que Deus pensa a nosso respeito, o que ele quer. Quando ele nos criou para. Quando ele te fez, ele nos fez para. É nessa hora que a gente começa então a conectar as diversas partes do texto e a gente vai chegar até o início lá de Romanos 8, 28. Então, você foi chamado para. Vamos colocar a figura do fruto. O fruto é o resultado de alguma coisa que lhe foi dada como capacidade de gerar. Então, vamos citar o exemplo de um coqueiro. O coqueiro, a capacidade do coqueiro é de gerar cocos. A mangueira, a capacidade da mangueira é de gerar mangas. O abacateiro, a capacidade do abacateiro é de gerar abacates. Ou seja, o fruto dessas árvores são aquilo que respectivamente vai dar prolongamento e longevidade àquelas árvores. Já pensou se um coqueiro resolve então dar coco? Claro que o agricultor iria corrigir o solo, ou dar coco não, perdão, dar manga. Certamente só poderia acontecer duas coisas. Ou aquele coqueiro não iria dar nunca a manga, e o que é que acontece? O agricultor ia ver que aquele coqueiro não serve para o propósito ao qual ele foi plantado. Ele o cortaria ou procuraria corrigir o solo de toda maneira para que ele comece a dar o fruto. Nossa vida, o propósito de Deus é aquilo que Ele espera de nossas vidas. Ele espera que nós geremos, o fruto que nós geremos. Jesus nos chama para isso. E quando nós começamos a dar esse fruto, quando começamos a entender para que nascemos, a razão pela qual nós estamos aqui, Deus nos chamou, a Bíblia diz que é uma conexão completa entre nós e Deus, a fim de que, olha só, quando nós começamos a dar esse fruto, o fruto começa e esse fruto permanece, ou seja, além de nós darmos o fruto, haver uma constância nesse trabalho de dar fruto, certo? A Bíblia diz que tudo aquilo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede. É lindo isso. Isso é poderoso. É exatamente nesse momento que nós entramos e compreendemos o propósito de Deus. Que nós somos colocados no centro da vontade de Deus e tudo aquilo que nós desejamos vai estar conectado com Deus, vai estar conectado com a vontade de Deus e Ele nos concederá tudo aquilo que desejarmos. Porque o que nós desejarmos será também o que Ele deseja. Voltando a Romanos 8, 28, você vai então entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus deseja fazer a vontade de Deus. Quem ama a Deus ama a direção de Deus, deseja estar na direção de Deus. Quem ama a Deus vai sempre querer honrar a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, o objetivo de Deus em muitas vezes permitir talvez essa provação que você esteja vivendo, essa dificuldade familiar que você esteja passando, esse problema financeiro que você está sob pressão, ou quem sabe esse problema financeiro que você está passando agora, ele quer ajustar você ao propósito dele. Quando ele ajustar você ao propósito dele, ou melhor, quando você se ajustar ao propósito dele, entender o que é que ele quer para a tua vida, entender o teu chamado, a razão pela qual você foi criado e pela qual ele te chamou, e começar a agir de acordo com esse propósito, a tua vontade vai se alinhar com a vontade dele, e tudo aquilo que você pedir, vou será feito. Ok? Então que Deus abençoe, se compreenda que esse momento que você está vivendo agora, ele é passageiro, é uma questão de ajustamento.
E eu tenho certeza absoluta que você vai se ajustar à vontade de Deus e grandes coisas acontecerão na tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.